pessoal, tudo bem? Vim aqui continuar a parte de princípios orçamentários para banca PGDF. Lembrando que aqui é um resumão, né? Fazendo aqui uma revisão com vocês para vocês irem mais preparados para a prova com relação a termos específicos que são cobrados, algumas formas específicas também de cobrança, tá? Então meu foco aqui é esse. Obviamente que se você não for fazer PGDF, você também pode assistir esse vídeo, né? Não é um vídeo específico que só quem vai fazer a prova pode assistir. Qualquer pessoa que estude AFO pode assistir, mas eu tô aqui focando na banca Sebrasp, então eu tô dando uma olhada bem boa nas questões também, para vir aqui falar com vocês, tá? Então vamos lá, a gente vai começar aqui com a proibição do estorno, o princípio da proibição do estorno. Gente, esse princípio ele é bem tranquilo, tá? É uma regra clássica, né? Ela decorre inclusive do princípio da legalidade, no sentido de que não podemos ter transposição, transferência ou remanejamento, né, de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro sem que o Poder Legislativo aprove isso. E qual que é a lógica disso? A lógica disso é que se eu não tivesse essa proibição, o Legislativo aprovaria a lei orçamentária, ela voltaria para o Executivo para entrar em ação, para ser executada, e o Executivo faria ali todas as transposições e remanejamentos que ele quisesse. Então ele alteraria todas a alocação dos recursos, né? Ele alteraria toda a questão das despesas, sem isso ser aprovado pelo povo, que é o Poder Legislativo, tá? Então é por isso que a gente não tem essa possibilidade. Não podemos, então, ter como regra geral, não podemos ter transposição, remanejamento e transferência de um recurso de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro, sem que isso seja feito com a aprovação do Poder Legislativo, tá? Qual que é a exceção? Nós tivemos uma exceção introduzida por uma emenda constitucional em 2015 e essa exceção diz que se for uma transposição, remanejamento ou transferência no âmbito de ciência, tecnologia, né? Você vai poder sim fazer isso só por um mero ato do Poder Executivo, sem necessidade de aprovação do Poder Legislativo, sem necessidade de autorização legislativa, tá? Então vamos colocar aqui, deixa eu só pegar a canetinha de outra cor, vamos colocar aqui o asterisco, você vai colocar aí âmbito, vamos colocar assim, ó, âmbito da ciência, tecnologia e inovação, que eu sempre coloco nas aulas, eu coloco CTI, né? O CTI. Falou para você na hora da prova que essa transposição, esse remanejamento, essa transferência de recurso vai acontecer no âmbito da ciência, tecnologia ou inovação, normalmente eles colocam lá ciência e tecnologia, vai poder ser feito por mero ato do Poder Executivo, sem a necessidade de autorização legislativa. Então, é uma exceção aqui ao princípio da proibição do estorno, tá bom? Passando para frente, nós temos o princípio da quantificação dos créditos orçamentários. Bem tranquilo, né? Até comentei isso no vídeo passado. Nós não temos possibilidade de ter créditos e dotações ilimitadas na LOA, né? Então, tudo que a gente tem na LOA é limitado, é um valor determinado, é um valor que tem fim, né? Um valor finito, um valor limitado. Então, a gente não tem a possibilidade de ter dentro da LOA um crédito ilimitado para determinada despesa. Não tem exceção aqui, se a banca inventar alguma coisa aí para você já sabe que não existe, né? Não existe essa possibilidade, então, beleza? Então, falou para você na impossibilidade da dotação ilimitada, ele está se referindo ao princípio da quantificação dos créditos. Por quê? Porque os créditos, eles precisam ser quantificados, delimitados, eles têm um número quantificado ali especificadamente,
tá bom? Princípio do equilíbrio, gente. Princípio do equilíbrio, bem tranquilo também. Como regra, ele vai trazer ali a ideia de que a previsão das receitas tem que ser maior do que a fixação das despesas, né? Ou tem que estar ali igual, receita igual despesa. O que a gente jamais pode ter é um orçamento aprovado com despesas maiores que receitas. Isso a gente não pode ter, tá? Como regra, então, o que seria o equilíbrio perfeito, né? Aquele equilíbrio que a gente chama de equilíbrio material. É aquele equilíbrio em que a receita é igual à despesa ou a receita é maior que a despesa, sem a necessidade de ter operação de crédito para equilibrar o orçamento. Então é porque eu vou arrecadar, já naturalmente eu vou arrecadar uma quantidade ideal para fazer a despesa, não vai ter nenhum déficit, né? Por sua vez, nós temos o equilíbrio formal do orçamento, e isso às vezes vem em prova. O que é o equilíbrio formal? É o fato de que o orçamento ele está sendo aprovado como se fosse com um déficit. Só que o que cobre esse déficit? A operação de crédito, né? Então, assim, eu não tenho receita suficiente. Eu não vou ter receita suficiente para manter esse orçamento aqui, para manter essas despesas. Então, como que eu vou equilibrar esse orçamento? Com a contratação de operação de crédito, ou seja, me endividando, eu já coloco na LOA que eu vou fazer operações de crédito, ou seja, eu vou pegar dinheiro emprestado para conseguir equilibrar o meu orçamento, entendeu? Então isso é o equilíbrio formal, é quando você tem operações de crédito equilibrando o orçamento, beleza? Então sempre importante saber disso aqui também. Eu vi uma questão, vi bastante gente reclamando dessa questão, inclusive, dizendo que o equilíbrio orçamentário é visível quando o orçamento, como é que ele falava? O orçamento de investimentos comporta as despesas de capital. Era alguma coisa assim, que falava que o orçamento de investimentos ele estaria equilibrado com as despesas de capital. Isso foi dado como correto pela banca. Gente, a gente tem que fazer o raciocínio na hora da prova. Não é você só lá pensar assim, receita igual despesa, todas as receitas correntes e de capital, com todas as despesas correntes e de capital. Não, se ele te falar que a receita de capital está igual à despesa de capital, o equilíbrio está atendido. A receita corrente está igual à despesa corrente, o equilíbrio está atendido. Orçamento de investimento são todos os investimentos que a gente vai fazer, toda a despesa de capital ali, né? A receita de capital está comportando o orçamento de investimentos? Então está equilibrado. Não fique brigando com a banca, não fique lá inventando problema onde não tem, né? Isso foi dado como correto e eu não duvido que isso seja cobrado novamente, tá? Que mais? Legalidade. Gente, necessidade de aprovação do Poder Legislativo para tudo, né? O nosso orçamento, ele não é uma coisa feita só pelo Poder Executivo. A gente tem a iniciativa do Executivo para elaborar e para enviar as leis orçamentárias, isso a gente já sabe. Mas, se você não tiver autorização legislativa, o orçamento não flui, né? Então, a gente tem essa obrigatoriedade de que o Legislativo se manifeste, estude, emende, faça lá, anule alguma despesa, né? Vete alguma despesa, enfim, e aprove as leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA, e também créditos adicionais, tá? Tudo isso aí tem que ser aprovado, tem que ter o aval do Legislativo, então tem que observar o princípio da legalidade. A gente vê muito isso no artigo 65 e no 166 da Constituição Federal. Outra coisa, gente, aqui, que seriam exceções ao princípio da legalidade, seria isso aqui, tá? Que já tá aqui em cima, a proibição do estorno. Como a proibição do estorno é essa proibição de movimentação de recurso sem autorização legislativa, isso aqui também cabe como uma exceção da legalidade, né? Por quê? Porque você consegue fazer a movimentação de recurso nos âmbitos da ciência, tecnologia e inovação sem autorização do Poder Legislativo, por um mero ato do Poder Executivo, tá? Outra exceção que nós teríamos seria os créditos extraordinários. Por quê? Porque o Executivo abre os extraordinários sem autorização do Poder Legislativo.
O legislativo, ele analisa posteriormente se aquele ato foi legal, não foi legal, se ele vai fazer algum controle ali daquele ato. Aquilo pode até ser controlado pelo Poder Judiciário, não tem problema algum, mas para ser aberto o crédito extraordinário, não tem autorização do Poder Legislativo, tá? Então, seriam essas duas exceções aí. Passando aqui pra frente, tô falando rápido, né? Meu Deus, tô até sem ar aqui. Então, vamos lá. Passando pra frente, publicidade, transparência e clareza. Pessoal, esses três, a galera ama confundir isso aqui em prova, tá? As duas galeras, né? A galera da banca e a galera dos concurseiros. Todo mundo confunde isso. Publicidade é uma coisa, transparência é outra e clareza é outra. Então, você não pode achar que é tudo a mesma coisa, ou que é sinônimo, ou que, enfim, não faça o raciocínio errado. Publicidade é aquela lógica de que você tem que publicar a lei orçamentária, publicar o PPA, publicar a LDO, publicar a LOA, para que esta lei produza efeitos perante a sociedade, né? Se você não publica a lei não passa a viger. Então, a vigência dela, os efeitos dela só se iniciam quando você publica a lei. Então, é a publicação no site do Planalto, né? É a publicação no Diário Oficial, é a publicação oficial daquela lei, beleza? Então, falou pra você que o PPA, a LDO e a LOA tem que ser publicados no Diário Oficial, tem que ser publicados em meio oficial para que se dê eficácia, para que elas passem a surtir efeitos. Isso é publicidade, isso não é transparência, tá? A transparência é o quê? A transparência, ela já está publicada, tá? Então, as leis já estão publicadas. A transparência é você ultrapassar essa publicação formal, porque só essa publicação formal e oficial, ela não cumpre uma transparência, porque não é todo mundo que vai lá no Diário Oficial acessar aquilo. Então, a transparência, ela serve para quê? Para você divulgar para a sociedade aquilo de uma forma mais acessível, meios eletrônicos, audiências populares, né? Divulgar em sites o conteúdo do PPA, da LDO, da LOA, dos relatórios da gestão fiscal, relatório resumido da execução orçamentária, os documentos simplificados desses relatórios, o controle, a prestação de contas, tá? Então, tudo isso divulgado em meios eletrônicos para que eu, Gabriela, e você que está me assistindo, a gente tenha acesso a esses documentos e se a gente quiser fazer um controle, a gente consiga ter acesso a isso e falar, ó, isso aqui não está batendo, né? Isso aqui não está de acordo com a lei, isso aqui não está sendo feito da forma como está na LOA, tá? Então, esse trazer, a transparência é trazer essas informações para mais perto do público, para mais perto da sociedade. Então, essa divulgação, beleza? E por fim, a clareza. Esses dois aqui dependem da clareza. Porque a clareza, gente, ela é a linguagem da lei orçamentária, né? Tanto PPA, LDO e LOA, é a linguagem dos relatórios, é a linguagem dos documentos, é a linguagem das prestações de contas, tá? Então, assim, não adianta, veja comigo, não adianta você pegar lá um documento que está publicado no Diário Oficial, está divulgado em meio eletrônico, mas quando eu pego ele para ler, eu não entendo o que ele fala, porque ele é uma linguagem tão difícil, tão truncada, tão específica, que para mim aquilo é como se fosse uma planilha de contabilidade e eu não consigo entender nada. Então não adianta, né? Quando você pega o Manual Técnico Orçamentário, por exemplo, para ler, é maravilhoso. A linguagem é extremamente acessível, extremamente clara. O MCAS, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, mesma coisa. Então, assim, você sempre tem que ter, né, os documentos que envolvem o orçamento, eles têm que ser de linguagem clara e acessível para que até pessoas leigas consigam entendê-lo. Então, essa que é a lógica da clareza, tá bom? Então, publicidade, transparência e clareza são princípios interrelacionados, mas
significado. Então você vai focar na publicidade, é a publicação oficial no DOU, né, no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial do Município. A transparência é divulgar aquilo para a sociedade por meios eletrônicos, em tempo real, né? Você ter ali a divulgação da execução orçamentária em tempo real para a população. Já vi questão dizendo que a divulgação será feita sempre em 60 dias, 30 dias. Não, na LRF diz que é em tempo real, tá? Clareza, linguagem clara e acessível para que até os leigos consigam entender os documentos orçamentários, tá bom? Exatidão, esqueci de colocar aqui, mas exatidão é a lógica de que as estimativas, anota aí comigo, devem ser tão exatas quanto possível. Isso, gente, é para trazer uma ideia de realismo, né? Realismo. Por quê? Porque eu fico aqui, né, dançando aqui na frente, porque o quadro ele é menor, mas espero que vocês não se importem. Essa ideia da exatidão aqui do realismo, ela serve para que essa lei orçamentária ela seja mais concreta, mais palpável, né? Como que cobraram isso aqui em prova recentemente? Cobraram assim, dizendo que se um gestor público previu receitas para um exercício financeiro que poderiam comportar 2 anos de execução orçamentária. Então ele prevê receitas, ele superestimou as receitas, então ele previu muito mais receitas do que ele esperava arrecadar, que essas receitas elas poderiam durar 2 anos, tá? E aí a banca fala assim, essa atitude contraria o princípio da anualidade. Aí vai lá um monte de concurseiro e marca sim, contraria o princípio da anualidade. E aí erra, chora, né, quer rasgar a prova. Gente, não contraria o princípio da anualidade. O que está contrariando o princípio da anualidade aqui? Só porque ele superestimou as receitas? Ou superestimou as despesas? Onde que está contrariando a anualidade? Está contrariando a exatidão. Por quê? Porque não tem nenhum problema aqui do orçamento estar pulando de um ano para o outro, né? Daquela superestimativa estar pulando de um ano para o outro. Não está acontecendo isso na questão. A questão está te dizendo que o cara não está sendo exato, que o cara não está olhando para a realidade e ele simplesmente, em vez de prever 100, que é o que ele, como regra, prevê, ele está prevendo 200. E você está falando, tá, mas da onde que são esses 200? Eu tô achando que vai ser 200. E não é, né? Por quê? Porque não tem uma conexão com a realidade essa previsão dele. Então, essa previsão dele não é exata. Não é o máximo exata quando possível. Então, por isso que essa questão, ela contraria o princípio da exatidão, não da anualidade, tá? Eu vi muita gente falando que não, que era da anualidade não é, gente, não é. Não tem não fala na questão que essa receita vai pular para o exercício seguinte, ou que ela veio do exercício seguinte. Não, só tá falando que o cara superestimou. Se ele superestimou, então ele contrariou a exatidão, porque ele não está sendo realista, beleza? Uniformidade agora. Uniformidade é a ideia de que nós temos que ter uma mínima padronização e uniformidade nas leis orçamentárias para que se permita uma comparação ao longo dos anos, tá? Aí aqui, né, uma estrutura que permite comparações. Isso não vem tanto em prova, mas eu resolvi colocar porque vai que resolvem pedir para vocês e daí se resolverem pedir vocês já sabem, tá? Mas basicamente é isso, é bem tranquilo. É só a ideia de que se cada ano a lei orçamentária seguisse uma estrutura diferente, seria muito mais difícil você fazer uma comparação. Então, nesse caso, como você tem essa regra de que tem que ser uniforme, tem que ter uma padronização dos registros,
você permite uma maior possibilidade de comparação, né? Uma maior facilidade na comparação, beleza? E por fim, princípio da regionalização. Gente, o princípio da regionalização é aquela lógica da redução de desigualdades regionais e sociais, né? A gente tem isso aqui lá na Constituição, quando ela fala que o orçamento de investimento e o orçamento fiscal compatibilizados com o plano plurianual deverão reduzir desigualdades regionais e como é que ele fala? Desigualdades interregionais? E aí, aqui também a gente tem que a distribuição de recursos no PPA e na LOA deve ter como objetivo, deve visar a essa redução de desigualdades regionais aqui, tá? Regionais e sociais, beleza? Então, no orçamento fiscal de investimentos compatibilizados com o PPA, nós teremos a redução de desigualdades interregionais. Por sua vez, essa lógica aqui desse princípio, que também está no site da Câmara dos Deputados, traz a ideia de que a distribuição dos recursos lá no PPA, que é aquela lógica dos programas, dos investimentos que estão lá no PPA, daqueles investimentos plurianuais, e o que nós temos na LOA, a distribuição dos recursos na LOA, deverão sempre olhar para essa diminuição de desigualdade, tá? Então, essa que seria a lógica do princípio da regionalização. Falou em regionalização, falou em diminuição de desigualdades regionais e sociais. Beleza, gente? Então, era isso que eu tinha para falar, para a gente finalizar princípios. No próximo vídeo eu vou escolher ali outro tópico do edital que eu acho que tem bastante chance de ser cobrado. Obviamente que eu não vou conseguir gravar o edital inteiro, né? Isso é bastante óbvio. Acho que eu nem precisava falar, mas é sempre bom registrar. Só que assim, eu vou sempre pegar ali uns temas que às vezes um pouco mais difíceis, né? Algumas coisas que eu tenho certeza que vão cair. Um tema que muita gente pediu para eu gravar é o Sistema de Planejamento e Orçamento Federal. Eu vou gravar. Obviamente eu não vou gravar a lei inteira, mas eu já comecei a dar uma boa olhada nas questões, já vi que tem um padrão de cobrança. E vou bater nos artigos ali que mais caem, tá? Então, dá uma explicada boa aí pra vocês no sistema de planejamento e orçamento. Beleza, gente? Então tá. Então, eu vou gravar o sistema de planejamento, vou gravar a dívida ativa, acho que eu vou gravar classificação da receita e classificação da despesa, que eu sei que pega bastante também, a galera tem bastante dificuldade. E algumas coisinhas de LRF também, tá bom? Então é isso, meu Instagram é @gabiprofessora, nem coloquei aqui, mas bem facinho de achar. E tô lá à disposição. Daí a hora assim que eu gravar o próximo vídeo, eu já publico aqui, tá bom? Qualquer coisa, só me chamar lá no Insta. Um beijo e até o próximo vídeo.